Muito bom dia! Estamos oficialmente de volta na nossa temporada aí 2025 do Aconcast, o nosso podcast para a gente falar sobre operações de receita, sobre sites, sobre tráfego pago, sobre o universo digital como um todo. Hoje estou novamente com dois especialistas aqui da empresa e o nosso assunto é sobre upsell e cross-sell. Ano passado a gente falou bastante sobre as áreas de marketing, as áreas de venda, sobre performance. Esse ano vamos começar falando sobre custo de aquisição por clientes e por que você focar um pouquinho dos seus esforços na sua equipe de atendimento para realizar novas vendas para clientes existentes pode fazer bem para o seu bolso, pode fazer bem para o caixa da sua empresa e também faz você evoluir as suas equipes. Eu me chamo Yari, sou diretora de marketing aqui na Concaia e junto comigo o Rafael e o Maurício. Vou pedir para vocês se apresentarem. Eu me chamo Rafael Longo, eu sou sócio aqui, fundador da Concaia, né, especialista em HubSpot e trabalho muito na área de performance aqui dentro da empresa. E é isso, vamos contribuir aí com o assunto. Eu sou Maurício Reck, sou sócio fundador também, junto com o Rafael. Hoje sou o CEO da Concaia e vamos falar hoje sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é vender mais. Custando menos. Custando menos. Juntou o bom, bonito e barato. Isso aí. Maurício, explica um pouquinho para nós, então, o que parece óbvio, né? Mas vamos falar sobre o óbvio. Por que o upsell e o cross-sell têm um custo menor? O custo de aquisição que você teve do cliente é o mesmo se você não fizer um upsell ou uma venda cruzada dentro desse processo, né? Então, quando você consegue, através de uma demanda que esse cliente veio, vamos lá, sei lá, procurou por um determinado serviço teu, e você consegue agregar um novo serviço, fazer uma venda a mais, aquele custo, se você vendesse somente o primeiro produto, o serviço seria o mesmo. Tá? Então, aí você já tem um ganho dentro do custo de aquisição do cliente. E claro que dentro desse processo, o upsell e o cross-sell, ele não precisa necessariamente acontecer na venda, né? Ele pode acontecer pós-venda, né? Então, sempre pode ser no atendimento, pode ser depois com a equipe de CS, enfim, que você vai estar diluindo esse teu custo de aquisição do cliente. E muitas vezes também aumentando o tempo de vida do cliente dentro da empresa, que também faz com que você melhore o teu custo de aquisição do cliente. Então, é esse trabalho com esses clientes já adquiridos que vão trazendo mais receita para dentro da empresa e, né, vai aumentando esse tempo de vida e diminuindo esse custo de aquisição. Isso, mais receita para dentro da empresa, mas é claro que a gente tem que pensar que para esse processo funcionar corretamente, precisa ter um processo. Né? Precisa ter alguma coisa desenhada, não pode ser alguma coisa que você não consiga medir. Então, a importância de você ter isso muito bem mapeado, quais são os pontos que você vai fazer dentro do processo para ter cross-sell e upsell, e como que você vai medir isso dentro da tua equipe, que muitas vezes quem vai fazer isso não vai ser o closer, mas é uma venda a mais que não vai estar dentro da equipe de vendas diretas, né? Então, você precisa estruturar esse processo para ele ter uma medição correta. Assim. E a estruturação da mensuração que a gente tinha, né, nos outros episódios, onde a gente falava para a equipe de marketing e vendas, ela vem agora para a equipe de atendimento também, porque a gente vai precisar ter a mesma ideia de mensuração. Primeiro você tem que planejar e depois você tem que definir o que vai ser mensurado. E a partir disso você vai até ter mais vendas posteriores, né, os upsells, e também conseguir evoluir essa equipe, né, ver o que você pode melhorar, porque com certeza é uma venda que vai te custar menos. E vai fazer parte também desse planejamento a identificação desse produto e serviço que pode ser oferecido para esse cliente, né? Então, o que a gente fala aqui que é o upsell e que é o cross-sell? Não é só aquele cliente que, poxa, contratou meu produto A, venceu o contrato e ele renovou esse contrato, né? Mas é o cliente que comprou o produto A e no momento certo eu ofereci o produto B, né? Ou então ele mudou para o produto C porque a operação dele mudou, porque é mais interessante para ele. Então, é você fazer esse aumento nesse contrato ou trazer um novo serviço para esse contrato, né, para melhorar essa jornada do cliente. Então, faz parte tanto o processo interno, né, quem que vai ficar com isso, o que a gente vai medir, quais são as métricas, quais são os nossos objetivos, mas também já dá uma olhada aí para a sua carteira de produtos e de serviços e
qual que é o padrão de consumo aqui, né? Quem chega comprando o quê? O que eu posso oferecer? Em que momento é o melhor momento para eu oferecer esse produto novo para o meu cliente? Essa é uma responsabilidade do time de CS, isso pode vir com o time de suporte, né? Às vezes o cliente está ali no time de suporte pedindo por alguma funcionalidade ou tirando alguma dúvida de algo que já existe, de algo que você já vende. Então, pode vir também pelo time de suporte e aí sim você organiza a casa a nível processo de para quem essa demanda vai, né? E são muitas opções, né? A gente está pensando num modo ativo vindo do cliente, ele pedindo. Mas a gente, através da observação de como ele tem utilizado o produto que ele tem contratado, a gente pode sugerir outras, né, opções. Então, se a gente tiver em um nível onde a gente consegue ter esse padrão de comportamento do uso do nosso produto, né? Então, eu sei que ele está usando tais funcionalidades e que ele começou a usar uma funcionalidade nova e que essa funcionalidade casada com a outra dá a oportunidade que eu possa oferecer uma terceira. Enfim, esse jogo, né, faz parte, às vezes, nem de passar por parte do cliente, né, e sim de passar de um modo onde a gente possa observar qual que está sendo o comportamento dele. Ativamente. A partir do comportamento dele, a nossa equipe pode agir ativamente e já chegar oferecendo para ele. E não é uma questão de vender, é uma questão de mostrar para ele que eu tenho uma solução que vai ajudar muito no processo dele, né? Se a gente quiser ver upsell na prática, é qualquer e-commerce que a hora que a gente está fechando a compra do produto, vem aquela mensagem, quem comprou isso daí, normalmente também leva esse outro produto aqui, né? Então, é análise de comportamento, né? Se eu comprei um brinco, normalmente a galera compra o colar também, né? Então, você já está oferecendo ali para o seu cliente. E tem algumas situações legais também que nem é uma mudança do cliente, mas às vezes uma mudança de legislação, de mercado, uma novidade assim, que o seu produto, o serviço já se encaixa, o seu cliente vai precisar se adaptar e você pode sair na frente dizendo, eu já estou de acordo com essa nova legislação ou com essa novidade de mercado e você não precisa sair da minha empresa, você pode continuar comigo. Sim, tem isso né, de alguma mudança de mercado que possa, né, mudar e ter um upsell ou até um cross-sell, um produto diferente que seja vendido dentro do processo. Mas tem também, talvez, algumas estratégias que possam ser de aquisição mesmo. Né? Você ter uma aquisição com um produto mais start, alguma coisa, né, menor, para depois você trabalhar isso e levar o cliente para um produto mais enterprise, sabe? E isso dentro do processo. E quando você faz essa movimentação de forma consciente, você consegue entender qual que é o tempo de vida do cliente que você tem dentro do processo, para saber quanto que você vai ter de orçamento para a tua aquisição do cliente lá do início. Porque muitas vezes você olha o processo e, né, vamos dar um exemplo, eu estou gastando 1.000 dinheiros para aquisição do cliente, mas ele tem uma recorrência de 20 dinheiros. Né? Tá, mas esse mesmo cliente, ele tem uma recorrência anual que vai ser muito maior que 10 mil, porque eu tenho já as minhas taxas de conversão de upsell dentro do meu processo, e eu sei que esse cliente que eu converti com esse plano pequeno, tantos por cento deles vão virar num plano enterprise que vai ter uma recorrência muito maior. Então, pode fazer parte de uma estratégia de aquisição, você ter o upsell e o cross-sell. E não somente uma estratégia de aumentar faturamento, né? Uma estratégia isolada de aumento de faturamento, mas sim uma estratégia de aquisição também. Muitas ideias aqui já. Não, né? Esse é um ponto, é interessante esse ponto, porque a gente vai muito longe daí. Porque aí, voltando lá no marketing, né, enfim, que a gente pensa em ROI, daí quando a gente pensa em ROI, a gente não pode considerar só o ROI da venda inicial, né? E aí você está num passo de análise muito legal, né? Porque faz muita diferença. Às vezes você quer subir o valor de um produto, né? Porque você depende, para dar o retorno do investimento, esse valor do produto tem que ser maior, mas você não está considerando que você pode vender esse produto por um valor mais baixo, porque um percentual grande dos seus clientes vai evoluir para mais produtos, e, enfim, o retorno do investimento não é só esse produto inicial de venda, é todo o bolo que ele vai, né, acabar adquirindo depois.
E aí você, às vezes, perde numa estratégia inicial, onde você vai subir muito o preço de um produto, e esse produto poderia ser um produto de entrada, onde você ia vender mais barato e com certeza ia ter mais faturamento no final por causa do upsell que ia ter depois. E lembrando que um cliente comprar da gente de novo é muito mais fácil também do que eu tentar já vender o meu produto mais caro para alguém que ainda não me conhece. Né? Então, é muito mais natural esse cliente realmente começar com o produto Start e evoluir comigo, porque ele já me conhece, ele já viu qual é a cara do meu software, da minha ferramenta, ele já conhece o meu CS, ele já conversou com a minha equipe, e aí ele só continua comigo do que eu tentar, lá na primeira conversa, mostrar tudo do meu plano Enterprise e fazer ele fechar uma venda, né? Um salto de confiança muito maior, né? Justamente, e eu acho que vai muito nesse caminho, né, de a gente conseguir ter esse processo estruturado para você conseguir medir isso, né, porque senão às vezes fica um pouco difícil, né, mas eu gosto de ter essa visão, de você olhar o quanto que cada cliente tem de uma recorrência anual para eu saber, né, mais próximo o quanto que eu posso gastar, entre aspas, na aquisição ou na manutenção desse cliente durante o ano, sabe? E eu colocar isso dentro do planejamento para entender qual que são essas movimentações. Então, como o Rafael falou, muitas vezes a gente vai estar dentro de alguma campanha gastando mais do que aquele cliente está retornando no primeiro momento. Mas a gente precisa ou olhar a recorrência dele em toda a vida, ou olhar o crescimento que ele tem dentro do processo, aí, dentro da aquisição de novos produtos e serviços. E vamos falar um pouquinho sobre a questão do feedback, né? Porque quando a gente fala em cliente, o comum das empresas depois que eu vendi, meu cliente está dentro da minha base, eu fico fazendo pesquisa de satisfação. Eu quero só saber se meu cliente está feliz com o meu atendimento. Como que a gente usa o feedback também para esse upsell e para esse cross-sell? Né? A gente falava agora há pouco sobre uma das formas utilizar desses feedbacks para oferecer essas recomendações até às vezes personalizadas, né? Então, se no feedback ele falou sobre alguma funcionalidade ou deu alguma nota baixa para alguma coisa, você aproveitar desse feedback para voltar para esse cliente uma solução um pouquinho mais personalizada, um pouquinho mais flexível, aí vai depender, né, de como essa empresa se comporta. Quais outras formas de aproveitar esse feedback para vender mais para esse cliente? Eu entendo que muitas vezes o feedback ele pode ser um pouco traiçoeiro, às vezes dentro das colocações que o cliente possa colocar. Né? Eu estava lendo algum conteúdo essa semana falando sobre o NPS. Como que o NPS ele pode ser traiçoeiro dentro do processo. Porque o que acontece? Eu acho que todo mundo já recebeu o seguinte questionamento. Viu, me deu uma nota 9 ou 10 para me ajudar aqui em alguma coisa. Então, será que o feedback ele realmente está sendo real dentro da empresa? Sabe? Ou está sendo um pedido de alguém? Ou está sendo um pedido de alguém. Porque você cria o relacionamento com quem está te atendendo e isso vai me ajudar, e etc. Né? E acaba acontecendo muito isso. Então, isso começou a questionar assim, como que eu posso, né, ter isso dentro do processo, que eu consiga um feedback sem saber que isso é um feedback. Né? Então, o que eu penso em ter estruturado é como que eu posso mensurar quais são as palavras-chave que estão sendo faladas dentro dos atendimentos, para eu gerar relatório para eu saber o que mais está sendo falado. Entende? E eu conseguir tirar feedback em cima disso. E utilizando a inteligência artificial e utilizando os dados para eu tirar feedback em cima dessas informações. Ou de transcrição de chamada, ou de transcrição de reunião, ou de chat, ou de WhatsApp, para entender qual que são essas palavras, o que está sendo falado, e aí sim eu identificar problemas, tirar um pouco isso dentro da operação da mão do manual e trazer muito mais para o automático a identificação de palavras dentro de todo o processo. E daí a gente tem não só boas ideias em questão de melhoria de produto, né, de melhoria de funcionalidade, melhoria do que já existe, como também enxergar essas lacunas de onde eu estou falhando como oferta de produto mesmo, né? Então serve para várias coisas. Sim, justamente. Mas claro que, né, isso seria um processo mais automático, mas a gente não pode deixar de lado o processo que acontece diariamente. Né? Quando um cliente chega e espontaneamente fala assim, posso dar uma sugestão? Isso tem que estar muito bem mapeado e estruturado.
Porque aí você traz ouro. É quem está usando, quem está na frente. E você tem muita gente dando a sua opinião e se faz sentido, ela tem que ser observada. Tá? Então, essa semana eu fiz um feedback desses para uma ferramenta e eu até fiquei surpreso que me chamaram, falaram assim, vamos conversar mais sobre isso. E foi numa conversa no chat, assim, bem aberto, assim, vou te dar uma sugestão. Se tiver oportunidade, melhorem isso. No atendimento normal, assim, no WhatsApp mesmo. E depois me chamaram para saber mais sobre essa sugestão. Então, esse processo tem que existir, mas se a gente consegue construir alguma coisa mais automática para a gente identificar esses pontos, às vezes em algumas reclamações, em alguns atendimentos que está um pouco mais ríspido, acho que a gente consegue ter alguns pontos legais para a gente tratar. Acho que o Maurício entrou num tópico bem interessante, que é também um pouco dessa mudança de mentalidade. E deu junto com um pouco do que o Rafa falou antes, né? De ser uma equipe mais ativa. Não apenas o feedback que está indo lá na pesquisa, depois de tudo, e que reativamente eu recebo esse retorno, essa reclamação, esse elogio ou o que for. Mas é eu usar desse meu momento com o cliente para escutar ele ativamente, pegar esse feedback que vem na hora e não na hora que eu te mandar o e-mail, e aí ativamente eu resolvo esse problema e ativamente eu entro numa área vendedora, né? Então é uma equipe que precisa mudar um pouco essa mentalidade de eu como CS ou atendimento, eu só resolvo o problema, né? Eu só apago o incêndio e eu só recebo informação e eu lido com informações. Não, é uma equipe que identifica e cria oportunidades de novas vendas e ativamente atua em cima disso, né? É uma virada de chavinha ali dentro da cabeça da equipe. E como a gente está falando de reduzir custo de aquisição do cliente, né, falando de aumentar o faturamento, quando esse tipo de ação acontece, realmente você está ganhando o cliente. Porque pode ter outras ferramentas, mas essa situação me mostra mais confortável e contribuir com essa empresa. Contribuir, né, e ter esse retorno e também saber que existe uma evolução dentro do processo e que existe uma confiança. Né? Então, eu acho que isso é muito de sucesso do cliente também. Você ter esse relacionamento muito bem aberto e não ser um processo tão falando somente com um e-mail de NPS que você recebeu. Sim. Sabe? Isso já é muito comum. Eu acho que está faltando muito esse sentimento de a gente conversar, né, com as pessoas, de fazer mesmo um relacionamento. Claro que existem diversos perfis, né? Eu acho que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, etc. Mas eu vejo que a gente tem um crescimento quando existe o relacionamento, quando existe essa troca e essa confiança dentro da empresa. Então, se a gente consegue conversar com essas pessoas, com esses nossos clientes que são abertos, acho que a gente tem um ganho muito grande para a evolução. E novas oportunidades também. Sim, e não é um feedback. Eu entendo que o que o Maurício quis passar antes, que aquele feedback formalizado às vezes traz alguma coisa que não é legal, né? Que a pessoa vai trazer dados que não são, às vezes, tão reais. E essa forma de trabalhar, de escutar, ele traz claro que vai muito da pessoa, né? Do atendimento, do CS, enfim. Porque é ele que vai ter que ter esse feeling de identificar o que dentro de uma conversa poderia fazer parte de um feedback, tanto positivo quanto negativo. Mas é um feedback camuflado. Eu acho que a gente, como as equipes de atendimento são cada vez mais importantes dentro das empresas e elas têm cada vez mais esse papel, é muito importante que elas evoluam para começar a identificar, para fazer esse relacionamento, identificar dentro dessas conversas o que é um feedback positivo, o que é um feedback negativo, como que eu vou atuar, enfim, ativamente, como a Yara falou, porque é a partir dessa atuação ativa que a gente vai conseguir fazer um upsell, fazer uma venda melhor, um atendimento melhor, porque além de fazer upsell, a gente não quer perder o cliente, né? Então a gente tem que fazer dessa forma. Trabalhar nessa retenção também. Mas nada impede muito fácil a gente ter uma IA que recebe sempre a transcrição dessas conversas, identifica esses pontos e coloca
corretamente, né, detalhadamente em alguns locais que a gente consegue identificar mais com uma facilidade, sabe? Então, assim, não está tão difícil de construir isso, né? E a gente ter as equipes de atendimento fazendo o trabalho humano que a IA não vai conseguir fazer, né? Você pedir para um robô ter o feeling de pescar o cliente ali, o robô não vai conseguir fazer isso, né? Vai conseguir fazer um atendimento primário, vai conseguir disparar a pesquisa, vai conseguir ler a informação que volta da pesquisa, vai conseguir fazer essa nuvem de palavras-chave e termos positivos e negativos, mas esse papo tete a tete da pessoa conseguir compreender uma queixa, uma oportunidade, uma lacuna e navegar nesse oceano é algo muito humano ainda, é muito difícil. Conduzir com a emoção correta para o momento, né? Eu acho que ainda é muito ali você humano. está num nível que você escreveu como que você quer que seja a condução, mas muitas vezes precisa alguns nuances diferentes dentro desse processo. Perfeito, então. E para a gente finalizar o nosso papo, vamos de uma última pergunta, né? Vocês acreditam que é o time comercial que fica com esse upsell ou é mais fácil ficar já com o time de atendimento? Hoje a gente ainda tem empresas que fazem essa venda voltar, né? Voltar entre aspas, né? Mas voltar num processo comercial. É mais legal a gente ter o time comercial atuando em novas vendas, no roteiro que eles já conhecem, ou é legal também ter o time comercial atuando com clientes da casa? Eu acho que vai muito do tipo de serviço, né? Então, é difícil, às vezes, a gente bater o martelo. Eu gosto muito de passar para a próxima equipe, porque ela que está conversando já com o cliente. Passou o bastão, né? E ter equipe comercial focada em novos clientes. Eu gosto a equipe de vendas focada em novas contas e a equipe de atendimento e operação focada em upsell e cross-sell depois que houve a passagem de bastão. Mas é uma preferência. Pode ser que tenha algum outro processo que eu fale, não, acho que para vocês seja diferente. Mas a gente tem que estar aberto. Eu também confesso que prefiro mais que fique com o time de CS atendimento, até para a gente não ter um corte na minha jornada com o cliente, né? Os nossos clientes da Concaia, por exemplo, é a equipe de CS que trabalha com upsell e cross-sell, né? E eu percebo que o cliente chamar a gente e falar assim, viu, com quem que eu falo, né, para um novo projeto? Ou então a gente sugerir, viu, vamos para um novo projeto, e eu não desligar o meu cliente de mim e ir para outra pessoa e depois voltar para mim, é muito mais fluido o papo, né? Até fecha contrato mais rápido, começa o projeto mais rápido, só por eu não fazer esse desligamento para ele voltar exatamente aonde ele parou. Eu acho que tem que entender isso. Assim, se é um novo projeto, assim, totalmente novo, que é como se fosse um novo cliente, pode até ir para o time comercial. Sabe, que vão conversar com outras pessoas, vai ser outra equipe e ela está fazendo a intermediação ali entre isso. Aí faz sentido talvez ir para o time comercial. Mas se é dentro da mesma equipe que está trabalhando, para mim não faz sentido nenhum. Esse vai e volta não é legal. Esse vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá. Eu também sou da opinião que se a gente consegue... Mas, claro, a gente tem que entender a empresa, porque se a gente não tem também um CS que é, né, um atendimento ou um CS que tem esse relacionamento bem estreito, talvez faça sentido voltar para o comercial, se é algo muito pontual, né? Se essa conversa entre CS e cliente é bem pontual, talvez nem tenha esse relacionamento. Acho que vai muito dessa ideia do relacionamento. Se já existe um relacionamento com o CS ou com o atendimento, fica com o CS, toca o barco. Agora, se não tem, se é algo bem frio, não vejo por que também não voltar para o comercial. Aí vai muito da opção da empresa. Vocês já entenderam, né, que quando eu faço pergunta difícil, a resposta é depende. Não é nem sim nem não, né, é depende. E, gente, se vocês querem uma integração entre o time de vocês, se vocês estão pensando aí como que eu jogo essas informações de CS para venda, para o marketing, para performance, para ter tudo isso junto, fala com a Concaia, a gente pode te ajudar, né? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você entrar em contato com a gente. Vamos evoluir as nossas equipes de CS atendimento para serem equipes vendedoras, para nos ajudar não só com a retenção, mas também com a melhoria dos nossos clientes. E vamos olhar com mais carinho para a nossa base, porque tem muita grana na mesa, né? A gente fala tanto de deixar dinheiro de venda na mesa, a gente está deixando muito dinheiro de upsell e cross-sell na mesa também. Vamos olhar para isso.
Muito obrigada, meninos, por mais uma sexta-feira. A gente se vê semana que vem. Até mais. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.